Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. No vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre a constante de equilíbrio químico, que é um número que caracteriza as reações químicas que atingem o estado de equilíbrio químico. A gente viu que esse número só depende da reação tomada em consideração e da temperatura, e que esse número é obtido pela divisão das concentrações de cada um dos produtos elevado a seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de cada um dos reagentes elevado a seu coeficiente estequiométrico. Então, a gente concluiu que quando a constante de equilíbrio químico possui um valor muito alto, no equilíbrio químico a gente vai ter mais produtos do que reagentes, ou seja, a reação direta é mais favorável que a indireta. E quando a constante de equilíbrio possui um valor muito pequeno, a gente vai ter mais reagentes do que produtos no equilíbrio químico, ou seja, a reação indireta é mais favorável que a direta. Porém, a gente não fez nenhum exercício com números propriamente dito, fazendo cálculos. Vamos fazer dois exercícios então, fazendo cálculos. O primeiro exercício iniciado é o seguinte: o pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa por meio da reação. Aí tem a equação da reação. E aí é dito o seguinte: em um frasco de 3 litros de capacidade, que contém em equilíbrio a 200 graus Celsius 0,120 mol de PCl5, 0,600 mol de PCl3 e 0,0120 mol de Cl2, qual é o valor da constante de equilíbrio a essa temperatura? Então, vamos ter que calcular o valor da constante de equilíbrio. Lembrando do vídeo anterior, o formato da constante de equilíbrio é a multiplicação dos produtos em cima dividido pela multiplicação dos reagentes embaixo. E cada produto é elevado a seu coeficiente estequiométrico e cada reagente é elevado a seu coeficiente estequiométrico. Nessa reação aqui, como produto, a gente tem o PCl5 apenas, e ele está elevado a 1. Então, na expressão da constante de equilíbrio, em cima a gente vai ter o PCl5, que é o único produto, elevado a 1, que é seu coeficiente estequiométrico. E nos reagentes a gente tem o PCl3 e o Cl2, então vai aparecer a multiplicação dos dois no denominador aqui embaixo, como divisor. E os dois vão estar elevados a 1 porque são os coeficientes estequiométricos dele, o número usado para balancear. Então, essa aqui é a nossa expressão da constante de equilíbrio químico. Para calcular agora, nós vamos ter que ter a concentração de cada uma dessas espécies, PCl5, PCl3 e Cl2. Mas isso vai ser fácil, porque as quantidades no equilíbrio foram dadas. Só que essas aqui são as quantidades em mol, a gente quer a concentração que é mol por litro. Mas foi dito que o recipiente é de 3 litros. Então basta pegar cada uma dessas quantidades e dividir por 3 litros. Então a concentração de PCl5 vai ser 0,120 mol, que é a quantidade dele, dividida pelo volume do recipiente 3 litros, 0,040 mol. A quantidade de PCl3 será a quantidade dele, 0,600 mol, dividido pelo volume do recipiente, que é 3 litros, ou seja, 0,200 mol por litro. E a quantidade de Cl2 é a quantidade dele, 0,0120 mol, dividida pelo volume do recipiente, 3 litros, vai dar 0,0040 mol por litro. O que nós vamos fazer agora? Substituir cada um desses valores na equação que a gente obteve anteriormente. Então, nós vamos ter que Kc vai ser 0,040 dividido por 0,200 vezes 0,0040. Fazendo essa contazinha aí rapidinho no papel com o calculador, a gente vai chegar à resposta de 50.
Então a constante de equilíbrio nessa temperatura para essa reação é 50. Vamos então agora corrigir nosso segundo exercício. O enunciado do segundo exercício é o seguinte: a indústria de fertilizantes químicos, para a obtenção dos compostos nitrogenados, utiliza o gás amônia, NH3, que pode ser sintetizado pela hidrogenação do nitrogênio, segundo a equação química. Aí temos uma equação química e sua constante de equilíbrio. Num procedimento de síntese no sistema em equilíbrio, as concentrações de N2 e de H2 são respectivamente iguais a 2 mol por litro e 3 mol por litro. Nessas condições, a concentração de amônia NH3 em mol por litro será igual a... Então, a diferença desse exercício aqui é que nós já temos a constante de equilíbrio, só que no equilíbrio a gente só tem a concentração de duas espécies químicas, falta de uma que é a amônia. É ela que nós temos que calcular, a concentração de amônia. É os mesmos passos do exercício anterior. Então, primeira coisa, vamos expressar a equação da constante de equilíbrio. A gente sabe que o formato é produtos em cima, reagentes embaixo, né? Os produtos se multiplicando, os reagentes se multiplicando, e a concentração de cada produto de cada reagente é elevada a seu coeficiente estequiométrico. Então, a gente tem aqui o primeiro produto, o único na verdade, a amônia NH3. O coeficiente estequiométrico, o número está sendo usado para balancear aqui, é o 2, então eu vou ter a concentração de amônia ao quadrado. Então, em cima os produtos, que é a amônia, e o coeficiente dela é 2, amônia ao quadrado. Nos reagentes eu tenho o nitrogênio e o hidrogênio, então concentração de nitrogênio vezes a de hidrogênio. Não tem nada na frente do N2, então é 1 elevado a 1. Mas tem 3 na frente do H2, então o coeficiente estequiométrico aqui é 3. H2 elevado a 3. Então essa aqui é a nossa expressão da constante de equilíbrio. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os valores que eu tenho no enunciado nessa expressão da constante de equilíbrio. Eu tenho o valor aqui, que a constante de equilíbrio é 1,67 vezes 10 a menos 3. Então, constante de equilíbrio é 1,67 vezes 10 a menos 3. A concentração de amônia é o que eu quero achar. A concentração de nitrogênio é 2, então substituo o nitrogênio por 2. E de hidrogênio é 3, então substituo hidrogênio por 3. Fiz minhas substituições. Eu vou ter aqui, 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. Então, esse número aqui, que é o denominador, vai ser 54. Para ele sair aqui do denominador, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, 1,67 vezes 10 a menos 3 vezes 54. 1,67 vezes 54 é 90. Então, a concentração de amônia ao quadrado é 90 vezes 10 a menos 3. Para tirar esse quadrado, eu vou ter que tirar a raiz quadrada. Tá? Só que eu não sei quanto que é raiz quadrada de 90, mas eu sei quanto que é de 9. Então, para forçar a barra aqui, transformar isso aqui em 9, eu vou andar com a vírgula aqui uma vez para a esquerda, né? Diminuir o número andando com a vírgula uma casa. Se eu diminuir o número, eu aumento aqui no expoente. Então, menos 3 mais 1 vai dar mais 2. 90 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 2. Mas ainda está ao quadrado, né? Vou tirar a raiz. Tirar a raiz aqui, a raiz de 9 eu sei, é 3. E para achar o expoente, é só dividir o expoente pelo fator da raiz. Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Minha concentração de amônia no equilíbrio é 3 vezes 10 a menos 1. Não tem essa resposta com exponencial nas opções, mas o que é 3 vezes 10 a menos 1?
O menos 1 significa que o 3 está na primeira casa decimal. É a mesma coisa que 0,3 mol por litro ou 0,30 mol por litro, letra A. Tá? Então, realizamos aqui a correção de 2 exercícios. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre um equilíbrio químico bem específico, que é a reação de autoionização da água. E a partir dessa reação, a gente vai descobrir de onde vem a escala de pH. Tá? Então, até a próxima.